Escola de filosofia e de política. E de história também. De história, principalmente história do movimento operário, história do movimento comunista mundial, ou seja, tudo que se referia a comunismo, a marxismo, a filosofia, todas essas coisas eram nos ensinadas. Era uma escola de humanas. Era uma escola de humanas, mas era uma escola principalmente política, uma escola para formar líderes políticos, pessoas com capacidade de entendimento do quadro político, de saber posicionar-se e de ajudar os seus partidos a direcionar-se por um caminho que levasse ao poder político a classe operária do seu país. Era para isso que ele era. Juntamente e irmanado com os partidos dos outros países. Tanto dos partidos que estavam no poder, que eram vários já, né, como partidos que estavam quase que no poder, como o francês e o italiano. Papai está falando do Komsomol, uma escola de estudos políticos que frequentou em Moscou entre agosto de 1968 e julho de 1969. Por sinal, outro nordestino de origem humilde que também estudou lá, e logo na turma do ano seguinte, entre 69 e 1970, é o hoje famoso Anselmo Góes. E foi justamente por um artigo do Anselmo sobre o Komsomol que descobri o nome da rua e pude ver fotos do prédio que meu pai tanto falava. Pois, por incrível que pareça, é difícil encontrar fotos e referências cartográficas de onde ficam e como estão os edifícios soviéticos na Moscou de hoje. Este, portanto, é o capítulo para falar sobre como o PCB enviava membros do partido para Moscou de forma clandestina, em plena ditadura militar brasileira. Os esquemas com passaportes falsos, codinomes, caminhos pingados e nunca diretos, se mesclar em filas de voos diferentes antes de chegar à imigração, etc. Enfim, táticas de sobrevivência. Na verdade, à medida que meu pai vai se soltando, muitos assuntos surgem. Nesse vídeo, ele também fala sobre as 3 principais instituições de formação que um membro do partido poderia seguir em Moscou. As 2 políticas eram o Komsomol, para os jovens, ou a Escola de Quadros, para os sêniors. E havia ainda a formação acadêmica pura, seja em medicina, engenharia, química, elétrica, etc. Era a Universidade da Amizade entre os Povos, conhecida como Patrice Lumumba. Patrice Lumumba foi um congolês que lutou contra a Bélgica pela independência do Congo. Era um líder anticolonialista. Chegou a ser eleito primeiro-ministro do Congo, já independente. Mas foi assassinado em 1961 com a participação do governo dos Estados Unidos e da Bélgica, simplesmente por aproximação do Congo com a União Soviética. Por essa razão, a universidade em Moscou leva seu nome até hoje. Meu pai também começa a falar nesse vídeo sobre como a ditadura se escancara após a proclamação do AI-5, em dezembro de 1968, e de como ele voltou para um Brasil ainda mais repressivo do que o que ele havia deixado um ano antes. Ele comenta os rachas que se criaram dentro do PCB, como grupos de luta armada se formaram, saídos do PCB, mas que os membros do partido que restaram fiéis, como ele, nunca pegaram em armas, e de como as forças de repressão prenderam, torturaram ou simplesmente mataram quase todos da luta armada. E depois ainda foram em cima dos não armados. Mas é muito assunto para eu ficar aqui pincelando. Depois eu volto para fazer um vídeo só sobre ditadura para vocês em outro momento. Por enquanto, vamos deixar que meu pai fale. Quando chegou por volta de maio de 68, junho de 68, o Cabo Jorge encontrou-se comigo e disse: o partido designou você para Moscou. Eu digo: foi mesmo? Foi. Eu digo: e? Ele disse: você vai já agora, no final de julho, ou começo de julho. Eu disse: pô, mas assim em cima? Ele disse: sim. Você foi escolhido e você vai com um grupo, e vocês vão passar lá
11 meses, depois vocês voltam. Você vai para o Consomol. Você vai estudar, viu? Eu digo, você não pode saber que alegria você me dá. Ele disse, você vai ter roupa lavada, comida, salário, só para estudar. Ele disse, deixe comigo. Não quero outra coisa na vida. Se for mais de um ano, eu fico mais de um ano lá. Não, você vai ficar 11 meses só. Eu digo, tá certo, tá bom, tá certo. E aí eu vou ficando e vou escolhendo qual é o dia que eu vou avisar esse povo daqui. A fábrica e a sua madrinha, né? Puta que pariu. Aí, a minha madrinha não precisava dizer nada. Era só sumir. Só sumir, porque ela sabia que eu era de aparecer e sumir. Aparecer e sumir. Um gato. Gato. Agora, o povo da fábrica era duro. Foi dificílimo. De dizer que você ia ter que ir embora. Cheguei para o seu Genário e dizer, seu Genário, eu vou precisar sair. Aí ele dizia, por quê? Não sei nem qual foi a mentira que eu inventei. Ele disse, mas de jeito nenhum você vai sair. É salário? Eu dobro o que você sabe. Não, a questão não é dinheiro. E se é o quê, porra? Tá com medo de que alguma coisa aconteceu? Você engravidou alguma mulher? Você, não é nada disso. Não desconfiar nada de comunismo. Nada disso. Você aparece assim como um anjo, cara. E depois desaparece, depois anjo tem asas, né? Ele disse, você tá fugindo de alguma coisa? Foi em cima. Eu disse, não, fugi de quê, né? Você engravidou, eu só pensava, você engravidou alguém? Se eu engravidasse alguém, eu ia assumir meu filho. Imagine, meu filho? Eu falei assim, meu filho? Não, eu não fugiria jamais. Eu disse, então, por quê? Eu insisti naquela mentira tosca, uma coisa... Que você nem lembra qual era? Nem me lembro, eu inventei um troço horroroso e fiquei me agarrado naquela coisa. Você não lembra o que era? Mentira? Que o meu padrinho precisava de mim para não sei o quê, o padrinho João. Ele disse, eu falo com ele para o telefone. Ele disse, não fale não, não fale não. Por quê? Aí vocês dois vão ficar me agarrando, porque não faço. Ele disse, eu vou falar com ele. Disse, tá bom, você pode falar com ele, mas não tem jeito. Me desculpe, mas se algum dia eu voltar a precisar, eu venho bater em sua porta. E estará sempre aberta, mas eu não queria que você saísse dela por ela, jamais. Porra, que situação merda, né? E você vai voltar para continuar fazendo engenharia lá? Porque eu mostrei para ele no meu histórico. E ele não entendeu por que eu tinha saído de lá. Ele largou a universidade. Aí ele sempre perguntava, hein? Largou a universidade, né? Largou a universidade. E ele disse, muito esquisito essa sua vida, você tem alguma coisa escondida. Não é possível, cara. Por que você não se abre comigo? Eu sou seu amigo, cara. Eu dei 2 empregos, eu gosto de você. Todo mundo aqui adora você. Se eu for dizer que você vai sair, todo mundo aqui vai lhe amarrar. Você não vai sair de jeito nenhum. Eu digo, puta que pariu, tá fodido. Assim, enfim, aí eu saí, né? Eu disse ao Cabo Jorge, contei ao Cabo Jorge esse negócio, ele disse, merda, quem manda você ser assim? Eu digo, assim como? Do jeito que você é um jeito expansivo, alegre. Não pode, cara. Enfim. Mas se o partido pagasse um salário, você nem trabalhava, né? Podia pagar, né? Não, o partido tinha funcionários. Alguns recebiam, alguns funcionários. Trabalhavam para o partido só o tempo todo. Não. E por que você nunca recebeu o salário do partido? Eles me queriam para construir partido dentro das empresas, dentro da universidade, recrutar gente para o partido, criar partido, fazer partido crescer. E um agitador como eu, né? E esse cargo, inclusive, não é um cargo para ficar dentro do partido, é um cargo para ficar fora, quase que em alguns lugares. Ele não conhece as estruturas internas, ele é apenas um agitador. Mas em Pernambuco nós não tínhamos essa quantidade de gente, então eu fazia as duas coisas, né? Você tem que ir para Moscou em julho. Porque suas aulas começam em setembro, não é? Exatamente. Eu fui em julho, fui em agosto, não me recordo. Eu acho que foi em julho, sim. Foi em julho, sim. Aí o Cabo Jorge me leva para a gente fazer o passaporte e tal. Tudo com nome falso. Qual era o nome falso? Não, nós saímos daqui, tudo legal. Mas com o passaporte de Ailton, com a minha foto direitinho e tal. E ele disse, olha, você vai
para, no caso, o aeroporto do Galeão, hora tanto, são as 4 ou 5 horas, geralmente são 2, mas você vai ter umas 4 ou 5 horas, fica lá num canto bem afastado, assim, lendo um livro, certo? E vai chegar baiano, né? Vai chegar para você, vai dizer boa noite, quando era para dizer bom dia, a senha. E nós fomos por Air France. Eu sei. Air France. Vocês iam para Paris primeiro. Para Paris. Nós fomos para Paris. Mas teve um outro que perdeu o passaporte, não teve essa história? Não, essa história é lá em Paris. Já em Paris. Aí, nós não viajávamos todos. Nós fomos, o grupo todo naquele ano, fomos em 7. Éramos 7. Vocês iam em dupla? Na ida eu fui com esse baiano, que eu conheci lá no aeroporto. Esse baiano era uma figura, era uma criança, eu não sei. Era uma criança elétrica. Mas olha, o cara, e ele vibrava com o comunismo, e ao mesmo tempo com baianismo, com candomblé, gostava. E eu também era assim, pronto. Meu rei. Meu rei, olha, o baiano era uma maravilha de pessoas, só que não queria dormir em Paris, porque achava que em Paris não se dorme. Meu Deus do céu! Pois bem, aí só achei que o tal cara não precisou nem me dar boa noite. Ele chegou, olhei para aquela cara safada. Você sente. Né, E como é que ele sabia que você? Era a senha, era o livro? E com o livro na mão o tempo todo, só lendo, quando muitos saem para fazer xixi, porque também era para, no caso, observar. Eu sei que quando ele se aproxima, eu levanto assim o rabo do olho, assim, eu digo, pronto, essa peste, tenho certeza. Aí ele vai dizer boa noite para mim, eu disse, não precisa não, já sei. Senta aí. Ele disse, já sei o quê? Ele disse, senta, rapaz. Pensa que é chegar de dia para dizer boa noite. Ele disse, pois você que sabia? Eu disse, claro, boa noite, como é que eu ia responder se eu não soubesse? Ele disse, pô, que legal. Aí, que legal, porra, quem vai fazer? Cala a boca, porra, cala a boca. Nós vamos fazer um estudo técnico na... Consommon. Não, ali ele não podia falar assim. Nós estávamos indo para o Liceu de Beaux-Arts. Liceu de Belas Artes. Se alguém perguntasse alguma coisa, então eu já sabia falar um pouco de francês, que eu havia aprendido em Recife. Naquela época eu estava quase que tinindo. Depois fui esquecendo essa vida, né? É um vendaval. Aí ele dizia, eu não sei dizer porra nenhuma em francês, não se preocupe, isso aí eu sei. Fomos com uma certa quantidade de franco, naquela época era franco francês ainda. O Cabo Jorge entregou os francos franceses, né? E também para ele na certa, 11 horas e tanto de viagem, chegamos lá cansadíssimos, aí descemos, Foi a primeira vez que você andou de avião? Na certa, né? Foi a primeira vez que eu andei de avião. Sim. E a primeira vez foi Rio, Paris. Rio, Paris, direto. Aí descemos lá, aí eu procurei saber onde é que ficava Montmartre, aí me ensinaram como é que era. Porque o seu hotel era em Montmartre? Não era um hotel, era quase que era uma pousada, sabe? Eu só pedi que tivesse salle de bain, sabe? Só isso. E aí tinha um quarto que tinha um só, e esse também já estava palavrado. E o Partido Comunista Francês é uma potência, né? Só o prédio que eles pediram para que o Oscar Niemeyer desenhasse para eles, é um prédio lindíssimo que tem lá. E lá o partido não era proibido, né? Não, um partido legalíssimo, um partido com muita força do operariado, é um partidaço. Então, maior do que ele, somente o italiano. O quarto do hotel foi alugado pelo partido? Foi reservado pelo partido. Sim. Aí ficamos lá, né? E íamos ficar lá uns 3 ou 4 dias e ficamos. Quando Natal noite nós tínhamos que sair mais cedo, postal, e pegar um táxi, pegar um ônibus, não me recordo, e fomos até, no caso do aeroporto de Orly, acho que foi, para pegar o voo para pegar, no caso, a Aeroflot. Chegamos lá, apresentamos uma aerovélia, né, que atendeu. As aeromoças eram aerovélias. Aerovélias, né, todas muito sérias, muito... E aí é que os passaportes não tinham o nome de vocês? Não, aí chegaram os outros, foram chegando os outros que
tinha senhas para que nós nos reconhecêssemos, e já estávamos ali para esperar o avião, que ia partir às tantas horas. E quem foi que trouxe os passaportes falsos? Não, aí então, quer dizer, o pessoal da empresa aérea russa, né, chamou-nos, cada um em particular, e disse, olha, você vai com esse passaporte aqui. Peraí, alguém da Aeroflot? Da Aeroflot, sim. Aeroflot, né? Por que não? Ninguém melhor, né? Pessoa da Aeroflot que nos vendeu a passagem, por que não podia ter um diálogo conosco? O que tem? Não, mas então tem alguém do Partido Comunista na Claro! Alguém, porra, alguém. Tá. Aí só sei, mas era uma certa senhora, eu não me recordo mais o nome, devia ser uma Nina da vida, que lá, inclusive, tem Ninel, muitas mulheres chamadas Ninel, que é Lenin ao contrário. É ótimo. É ótimo. Aí só sei que uma senhora chegou para mim e disse, olha, você vai Com esse passaporte com esse passaporte aqui, você veio aqui, né, você vai levar esse passaporte consigo. E o seu do Brasil ficou com ela? Não, Ficou eu com você. levei comigo. Aí ele veio comigo o passaporte e disse, mas você vai levar este papel que eu estou lhe mostrando aqui, tá vendo? Um papel com capinha dura, com sabor pouco, e vai com o seu codinome. Como é que você gostaria de chamar-se? Eu vou colocar aqui em russo o seu codinome, porque você já desce em Moscou sendo chamado dessa forma, com esse passaporte. E isso tudo em francês, que ela falava com você em francês. Eu não sei se em francês ou em português, não me recordo. Se era em português, o partido era foda mesmo, hein? O quê? O partido era foda, né? Você não sabe o que é que era o partido. Você não sabe o que é um partido no poder. O partido no poder é governo. É governo. Eles tinham alguém em português ali para agir. Porra, ele tinha tudo. Tinha tudo. Aí, mas eu acho que esse papo desse Papirovski, acho que chama-se assim em russo, esse Papirovski foi no dia da viagem, porque naquele mesmo dia, essa tal senhora, uma outra senhora lá da Aeroflot, chegou para nós e disse, olha, infelizmente o voo não será hoje, o voo foi adiado para amanhã. Mais um dia. Hoje nós vamos colocar vocês no hotel e amanhã nós vamos pegar vocês às tantas horas. Vocês já estavam há 3 dias em Paris já? Eu acho que mais, eu acho que nós estávamos quase com uma semana já, não me recordo quanto era que era. Mas enfim, passamos lá alguns dias, não me recordo se 3, 4. Não chegou uma semana, acho que não. E aí então fomos nesse dia que era o dia da partida, né, de Paris, passando, tendo uma escala. Mas eu quero uma escala lá numa cidade daqueles países. Bielorrússia. Não, ou Dinamarca, como é que é o nome da capital? Copenhague. É aquela moça da pedra, linda. Aí para ali o avião, quando nós fomos. Mas primeiro... Mas eu quero saber o seguinte, ela te deu um passaporte novo com o nome que você escolheu? Sim, eu disse, eu quero me chamar Pedro Teixeira, em homenagem a um camponês, a escuteira, Pedro. Aí me explicou, aí mostrou, colocou datas, você leva isso consigo e você, quando descer no aeroporto de Moscou... Não chegava a ser um passaporte, era um papel. É um papirosco, como eles chamavam. Mas era depois um negócio veio... durinho, era uma coisa... Tá, era quase um passaporte. Era quase um passaporte, só que não tinha aquelas folhas todas, não tinha cores, era um negócio branco e preto e branco. É assim, um negócio... um documento russo. Um documento austero, assim, sério. E era individualizado, cada um tinha uma conversa, a conversa devia ser a mesma, mas não era em conjunto que se conversava, era cada um. Ia ver a viagem não foi. Só para que o seu passaporte brasileiro não fosse carimbado com a entrada? Com a entrada em Moscou. Só por isso? Só por isso. Na volta, só para atender essa preocupação sua, que também era minha, mas não me anteciparam o que ia acontecer. Tá? Eu fui chamado para um setor de segurança do partido lá em Moscou, e um cara que eu não conhecia me disse... Senhor Pedro,
Pedro Teixeira. Ele falando espanhol, talvez comigo, não me recordo. Você sabe que vocês são um número ímpar, não dá para que vocês voltem aos pares como vocês voltaram, como vocês vieram. Alguém já foi em trio, já, desde a ida. Mas acontece o seguinte. Você vai sozinho. Você vai sozinho. Tá. Aí, eu acho que não precisa aqui de explicações, né? Você foi reconhecido como capaz de ir sozinho e você vai. Tá aqui. Aí ele pegou e disse, aqui está o seu passaporte, abra e olhe o seu passaporte. Aí quando eu abri, o meu passaporte mesmo, de Ayrton, quando eu abro, já está eu chegando em Paris, tá certo? E eu partindo de Paris, que é porque eu tive que jogar esse passaporte fora. Mas eles carimbaram como se você tivesse passado um ano. O negócio tinha, era como se o tambor do carimbo tivesse tido um desviozinho, uma falha, que você podia tanto olhar um número como olhar o outro. Entendeu? E eu digo, beleza, gostei, hein? Gostei. Aí ele ficou sério e com a essência do Partido Comunista Francês. Que tá. Eu sei que a volta teve que ser por Roma. Tem que ser por Roma. E ele me disse, esse tal cara que me deu os dólares. E é engraçado que o passaporte já vinha carimbado. Já vinha carimbado como se eu tivesse... Saindo de Moscou, ele já vinha carimbado. Vinha carimbado. Não, ele já vinha carimbado como se eu tivesse saído de Paris indo para Roma. Eu teria passado este ano em Paris, sem ter estado em Paris. Segundo esse carimbo, dava a entender que eu tinha passado um ano em Paris. E estava chegando em Roma. Ele me disse o seguinte, naquele tal dia eu estava pousando em Roma. Vindo de Paris. Mas ele disse, mas de fato você não está chegando de Paris, é óbvio. Quando você chegar, você verá que você vai se dirigir para um determinado... Vocês sabiam tudo. Você vai se dirigir, a fila vai se dirigir para um lugar e que virá uma outra fila. Que está vindo de Paris. Você entra nela. Você vai entrar, vocês vão se mesclar. Você, está falando comigo. Você vai se mesclar com esse povo aí. Aí quando você colocar o passaporte lá, os caras vão carimbar com a sua chegada em Roma. Você chegou naquele dia em Roma vindo de Paris. Pronto. Mas agora volte para a sua saída de Paris, que o seu amigo ainda não perdeu o passaporte dele. Sim. Aí nós estávamos... Na Aeroflot. Nós estávamos, no caso, na Aeroflot, e nós, como o avião da Aeroflot não ia sair naquela noite, ia sair na noite seguinte, nós decidimos doar um hotel, que eles iam levar às custas dele, né? Porque o atraso foi dele, da Aeroflot, a Aeroflot que ia pagar, e no outro dia a Aeroflot ia mandar um ônibus para nos pegar os 7, para trazer para o aeroporto, quando então ingressaríamos na aeronave Aeroflot. Quando nós estávamos no ônibus, eu estava atrás, eu e umas outras pessoas, e vi o paulista, esse tal, só se chamava assim, paulista, um sujeito forte, alto, de família, se notava que era de família, de boa família, todo pintoso, tal, paletó maravilhoso, tal, fazia direito, sujeito. E falando eu estava numa posição enviesada dele, na diagonal, e ele estava sentado próximo da janela do ônibus. Né? E eu estava no assento do corredor do ônibus, só que na diagonal a ele. E aí, quando todos estamos nos levantando, eu deixei a pessoa passar, a pessoa que estava junto de mim. Aí então eu percebo que o moço, ao se levantar, eu fingi que estava olhando para o céu, olhando para o chão, né? Eu vi o moço calmamente enfiando aqui assim, claramente enfiando entre o banco e a parede do ônibus assim, ó. O passaporte ali, enfiando assim. Ele não podia estar achando que estava enfiando o passaporte no bolso da calça dele, não podia? Podia. Tá certo, podia. Talvez tenha sido isso. Quando todo mundo sai, eu me deixo sair por último. E deixo, inclusive, que ele se afasta, se aleje, como seria em espanhol.
E aí você pegou o passaporte? Aí quando ninguém estava olhando com a mão, eu meto a mão naquele tal lugar que eu vi ele enfiando a mão, aí, puxo, não tinha nem dúvida. Coloquei aqui no meu bolso. Vi que era o passaporte, coloquei aqui no meu bolso. Ele começou a se procurar, e eu vendo. E ele demonstrando nervosismo, falso nervosismo. Que filha da puta. E o cara comigo, né? E aí todo mundo, a delegação toda, disse, pô, o cara perdeu o passaporte. Ah, mas aí vai receber outro. Sim, mas o passaporte brasileiro ele não vai precisar. Aí depois eu digo, não sei. Eu sei que ele disse, chegou um momento lá, assim, quando estava muito próximo da hora de ir para o embarque, aconteceu um desastre. Ele disse uma expressão assim, todo. Eu estou numa situação difícil, eu já me procurei todo, já procurei dentro da valise, já procurei não sei por onde, não sei quando. Eu sei que quando estava todo mundo já naquela tensão de que só iríamos 6, um não iria porque estava sem o passaporte. Ele disse, não, você vai sim, está aqui, ó, seu passaporte. Ele olhou para mim assim e disse, mas o que significa? Disse, não, você, quando levantou-se, você deixou cair, você não viu, e eu apanhei, eu não quis fazer logo, porque tem outras pessoas passando também, mentira, não tem ninguém mais passando, eu era o único. E eu não quis criar confusão, porque a gente não sabe onde é que está, né? A gente só sabe que está em Paris, mas isso é pouco. Então, eu estava com ele comigo, porque para que você não perdesse ele outra vez, isso até assim. Aí ele me olhou, baixou os olhos, ele temeu, ele me temeu, ele muito maior que eu, muito mais forte, ele me temeu. Mas o que você acha que ele era? Porque ele queria se aproveitar de uma possibilidade de visitar Paris de graça, ficar uns tempos lá, não é? Ou então criar uma quizumba, e aí algo que levaria o Partido Soviético, o Partido Francês, a arrumarem alguma condição muito especial, très especial, para que ele pudesse viajar com maior conforto, em outro hora, talvez tivesse que regressar ao Quai d'Orsay outra vez, porque o caso dele é mais complicado, ele perder o passaporte. Passar mais alguns dias no país, até chegar outro passaporte no Brasil. O passaporte do Brasil, sei lá, enfim, eu não sei explicar o que foi, o que é que tal, eu só agora, desconfio. Agora, o comunista era, porque não era ninguém infiltrado, porque o partido não ia estar pagando para aquele cara estar ali, né? Ai, como você é ingênuo. 68. Isso foi julho 68, agosto 68. Porque o ato 5 foi assinado em dezembro de 68. Sim. Nós nem estávamos aqui no Brasil, eu não estava no Brasil quando foi assinado. Sim. Porém, quando eu volto, as consequências já estavam sendo implantadas, desde aí a ditadura escancarada. Né? Se você pegar aqueles livros, os títulos dos livros... A ditadura envergonhada. A ditadura escancarada, era para matar mesmo. Né? A ditadura fora forçada, não muito a contragosto não, a ter que liberar do cárcere vários comunistas, ou principalmente o pessoal da luta armada, que foram os inicialmente expulsos do país, quer dizer, mandados para fora do país, porque para que não se matasse o embaixador americano, depois o embaixador austríaco, depois o embaixador não sei o quê, depois o cônsul, não sei de conta, foi um tal de sequestrar gente que não acabava mais nunca, e eles pediram no começo pouco, pediram só 15, no segundo já pediram 40, e a ditadura foi entregando, inclusive para o time que não queria isso, não quer uma porra, vai sim, entregaram tudo. Ou seja, a partir dali estava declarada a luta armada contra a ditadura, estava declarada, e os assaltos a banco, e o Partidão não estava participando disso. A ditadura sabia disso, que nós não estávamos participando. Mas até 73, mais ou menos, eles já haviam liquidado todo o pessoal da luta armada. O do Araguaia, então, foi tudo morto. Os que ficaram por lá, inclusive o principal, no caso do Amazonas, que era o dirigente maior
que era o Prestes dele, o Amazonas, havia sido, todo aquele pessoal havia sido do PCB. Todo o pessoal da luta armada foram todos saídos do PCB. O PCB foi a mãe e o pai daquelas organizações de luta armada toda. O pessoal que, segundo esses que foram para a luta armada, ou seja, não tinham medo de enfrentar a ditadura nas armas, como eles achavam que devia ser. E o partido, que já tinha uma experiência de 35, quer dizer, com armas, né? Viu que era uma merda isso. Viu a merda que tinha feito, disse, nós não vamos repetir outra vez, nós já temos uma lição aprendida, nós não vamos cair, só quem cai é burro, no mesmo erro. Então traçou-se a diretriz desde lá, que iríamos para a luta de massas, iríamos para fazer conquistas de consciências, para denunciar a crime da ditadura, aproveitar o pouco de respiro eleitoral que houvesse para tentar derrotar a ditadura, mesmo que não fosse uma grande derrota. E tivemos um êxito em 74, que foi uma maravilha. Elegeu-se, naquele ano, cada estado elegeu no caso, o senador, porque você sabe que a cada 4 anos, o Senado renova-se 2/3, 1/3. Né? 2/3 são 2. Naquele ano era 1/3. Cada estado elegia um. Pois bem, o MDB, que era o partido consentido da oposição, mas de qualquer forma era tido como tal, conseguiu eleger 14 senadores. Uma quantidade esmagadora desses senadores. E aí eles ficaram putíssimos, né? A ditadura ficou, porque já havia já haviam exterminado com a luta armada até 73. Quando se faz eleição, um ano depois, em 74, eles sofrem essa derrota todo claro. Então, em quem é que eles puseram a culpa dessa derrota? Ao PCB. Que tinha uma larga experiência, sabia como lutar, havia errado a beça, havia feito merda a beça e ganhou experiência com isso. E decidimos, tanto é que quando eu fui preso, logo que eu fui entrando lá, eles me davam um cascudo. PCB, MDB. PCB, MDB. Que é para, sabe? Queriam forçar que nós reconhecêssemos, porque nós, inclusive, estávamos filiados ao MDB, porque o nosso partido não era legal. E eu era um membro do MDB, tinha carteirinha do MDB e tudo. Né? E daqui, né, inclusive, tinha, no caso, o diretório do MDB. Eles sabiam. Ayrton, do MDB, imagina eu do MDB. Imagina essa. É muito engraçado. Mas você fala aí e não vai adiante. Então tá, então você foi para a Rússia, fala aí como é que foi o Komsomol, o que é o Komsomol, olha, qual é a diferença do Patrício Lumumba para o Komsomol? Não, quem que era escolhido para Patrício Lumumba? Quem que era escolhido para Patrício Lumumba é a Universidade da Amizade dos Povos. Patrício Lumumba é uma universidade para ensinar cursos regulares de engenharia, de medicina, direito nem tanto, mas era mais ou menos aquelas coisas que os povos daqueles países pobres, principalmente países da África, aqueles países lascados e tal, precisavam de engenheiro de médico. Que precisavam de engenheiro de médico, o Patrício Lumumba era para isto. Tanto é que quando eu estava 1 mês ou 2 meses, eu sabia que eu ia voltar, eu pedi para ter uma entrevista com o companheiro Prestes, com o camarada Prestes. Eu cheguei você lá, conheceu o Prestes? Sim, os conheci nessa entrevista. Que eu pedi, demorou 2 meses. Ele morava em Moscou, então? Morava em Moscou há muito tempo. Ele, boa parte da sua vida, ele passou em Moscou e a sua família foi constituída, foi nascendo filhos moscovitas, com a Maria principalmente. Então, eu cheguei para o companheiro lá, o companheiro Prestes, esse companheiro, não sei se o companheiro sabe, mas eu estava fazendo um curso no caso de engenharia, lá em Recife, tinha bolsa, e tive que fugir e tal. O Komsomol está acabando agora, eu gostaria de saber do companheiro se eu teria condições de terminar o meu curso de engenharia aqui em Moscou. E se o companheiro vem aqui com uma missão política, o companheiro sabe qual é essa missão política. Foi-lhe dito que você viria aqui passar tanto tempo e voltaria para a luta política. O companheiro foi informado disso, não foi? Fui. Então, disse ok, companheiro, entendi. Muitíssimo obrigado.
Não, ele foi curto e direto, eu também curto e direto. Entendi que era não, tá bom, não, eu obedeço. Tá certo, não se preocupe, eu volto. O papo foi esse, eu não conhecia ele de mais do que isso, só isso. Mas por que algumas pessoas eram escolhidas para fazer faculdade e outras para fazer consomol? Olha, eu acho que isso... É o perfil da pessoa? Eu acho que é o perfil, as influências de filho de quem, geralmente filho de companheiros. Porque, veja, que a ascendência comunista tinha eu? Nenhuma. Ao contrário, a minha família era de policial. Minha família e meu tio era um delegado. Você pensa que eles não sabem dessas coisas? Sabem tudo. Né? Eu sou algo que é diferente. Eu conversando com seus amigos, tanto com o Azedo quanto com o Marcelo Mário de Mello, todos eles vêm de famílias de esquerda. Pois é, e eu vim de família de quê? Né? Eu só sou... porque eu queria saber como é que eles fazem as escolhas das pessoas para isso ou para são aquilo. Escolhas políticas. São escolhas que atendem essas questões todas, que são, e tem os fatores humanos de ascendência, de onde vem, de onde não vem, etc. A escola de Consomol é a escola política para os revolucionários jovens. Pessoal novinho, tá certo? Eu já estava até um pouquinho velhinho, tinha um ano além do carro. O novinho era como aquele baiano elétrico. Sei. Certo, pessoal? O pessoal de quadros era o pessoal velho, já batido na luta, que já foi porrado, já teve as unhas arrancadas, já teve uma perna quebrada, já lutou dezenas de anos, a sua família também, os seus pais, os seus tios, então é um cara é um cara que tem certos interesses políticos em escreve em jornais do partido, então a escola de quadros é uma escola de seniors. É um consomol seniors. Não é um consomol, não, é um negócio mais sério, uma coisa de gente que tem 50, e tem umas pessoas que... Ayrton talvez fosse visto como um sujeito que era maravilhoso, todo mundo gostava. Vamos levar ele para o consomol que vai fazer bem para ele. Mas é um sujeito que nasceu para ser... Da massa, do chão, de fábrica. Para ser imolado na luta. Esse é um dos que vai morrer pela gente. Que vai morrer pela gente. Pronto. Aí, não precisa. Tanto é que eu fui lá pedir, eu não quero fazer o curso de engenharia, eu quero terminar, eu quero concluir. Só mais um ano, só faltava um ano. O companheiro soube da sua tarefa, não soube. Quando você veio para cá, foi explicado ou não? Foi. Tudo foi dito direitinho para você, como é que é, quanto tempo, assim, foi. Esse seu pedido não se enquadra naquilo que eu disse. Não se enquadra. Portanto, eu digo, muitíssimo obrigado, companheiro. Dei minha voto. E ele mesmo morando em Moscou, ele era o chefe do Partido Comunista Brasileiro, né? Claro, ele era o secretário-geral. Ele era o manda-chuva do partido. Outros secretários gerais moravam em Moscou ou não? Vários que mas quem podia morar no seu próprio país, morava, né? Sim, o Partido Francês. Podia morar em Paris, tá? Partido Francês, inclusive, para o Partido Italiano, inclusive tinha divergências políticas abertas, públicas, com o partido da URSS, com o Partido Soviético, divergências públicas. Era um partido forte, um partido que só não tinha o poder no país, mas quase que tinha. O Consomol é essa escola para revolucionários jovens, tá certo? Que podem ser pessoas que têm ascendências, têm antecedentes comunistas em sua família, ou não, porque eu conheci lá vários cujo pai, tio, avô tinham sido, né? Então, aquilo ali também não era para dizer que era somente os estranhos de fora, não. Porque tinha outros que estavam lá, que tinha. Mas, quer dizer, uma boa parte era como eu, que era o primeiro daquela família que apareceu. É uma escola totalmente política, de estudos políticos, né? Totalmente política, de estudos políticos, justamente. Não é para aprender matemática, nem inglês, nem porra medicina, nenhuma, nada nem disso. engenharia. Nada disso. É uma escola de filosofia e de política. E de história também. De história, principalmente história do movimento operário, história do movimento comunista mundial, ou seja, tudo que se referia a comunismo, a marxismo, a filosofia,
Todas essas coisas eram nos ensinados. Era uma escola de humanas. Era uma escola de humanas, mas era uma escola principalmente política. Era uma escola para formar líderes políticos. Pessoas com capacidade de entendimento do quadro político, de saber posicionar-se e de ajudar os seus partidos a direcionar-se por um caminho que levasse ao poder político a classe operária do seu país. Era para isso que ele era. Juntamente e irmanado com os partidos dos outros países. Tanto dos partidos que estavam no poder, que eram vários já, né, como partidos que estavam quase que no poder, como o francês e o italiano, que não estavam no poder, não sei nem porquê, porque já quase que tinha poder de fato, o partido italiano, então é uma loucura. Tinha várias prefeituras e tal. Regiões. E tinham partidos legais na América Latina, como, por exemplo, o chileno. O chileno é um partido legal. Tinha as Juventudes Comunistas do Chile, a JJCC, como eles chamavam. E era um partido legal. E eles faziam tudo legal, de forma legal. Né? Um partido que tinha representação, o PCC, o PCCH, como eles chamam do Chile, né? PC Chile. Eles tinham representação no parlamento, tinha deputados e senadores valorosos, conhecidos, famosos, intelectuais, tudo por tal, né? E tinha os partidos ilegais como o nosso, que nunca nos deram. Nós tivemos só 2 aninhos de legalidade. Nesses 2 aninhos, nós elegemos a maioria da Câmara de Vereadores da principal cidade do país, que é a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Das 2 cidades, a maioria era do PCB. Aí disseram, porra, esses caras nunca tiveram... É que vocês foram feitos para isso, né? Eles disseram, puta que pariu, esse partido é um perigo. Esse partido na legalidade é um perigo. E não foi só esse partido, esse não é um fenômeno brasileiro só. Isso aconteceu em muitos países que não tinha partidos legais quando aconteceu essa lufada democrática, porque essas coisas aí só pensa que é no país seu. A gente não tem visão geral. Felizmente, esse tipo de curso que eu fiz dá uma visão geral, você começa a aprender as histórias dos outros partidos comunistas. É por isso que eu só vivi estudando. Lá em Moscou, por exemplo, eles promoviam para a gente não sentir saudades, porque eles diziam que sabiam que nós sentíamos, era um povo muito sensível à saudade. Então, eles, para evitar que nós sofrêssemos isso, eles tinham quase que diariamente uma visita ao museu, um balé, um teatro, visitar Kiev, visitar Leningrado, e vir para aqui. A gente não parava, eu digo, chega. Eu vim para aqui para estudar, não foi para estar nessa farra de fé, porque o Komsomol também tem esse espírito da juventude, da alegria juvenil, tá certo? Eu também tinha essa alegria juvenil, mas eu tinha também a preocupação, esta outra política. Mas era raro uma pessoa como eu sei que dentro do Komsomol, isso era, eu era espírito de estar na escola de quadros, pelo espírito meu. Mas eu entendia perfeitamente. Eu digo, eu sou um envelhecido. Eu sou envelhecido porque a situação em que eu vi, de onde eu vim, não é nem da classe operária, porque meus pais não eram operários. Eu não tive essa formação. Eu tive uma formação da pequena burguesia policial, carola. A própria escolha para que eu fosse ser para Moscou foi algo que me caiu dos céus, que eu não esperava esse negócio. Eu nunca me foi prometido tal coisa. Tá certo? Até isso era uma coisa, era quase foi um presente, para mim foi um presente. Poxa, o que eu cresci intelectualmente, o que eu cresci... Primeiro você nunca tinha ido para fora do país. Nunca tinha ido para fora do país. Passou não sei quantos dias em Paris, foi para Moscou, estudou a Bessa, Kiev, Leningrado, balé... E outra coisa, os seminários que eu fazia, era com muito estudo, com muita anotação. Eu vivia enfurnado, eu deixava de ir a muitos lugares que todos os outros da delegação iam. Eu digo, eu tenho que estudar, eu tenho que ler isso, eu tenho que ler aquilo, eu só tenho aqui tantos meses. Quando eu fui então falar com o Prestes me disse não, eu digo, então aí sim é que eu vou me enfurnar mesmo, porque aqui eu tenho tudo que eu lá não tenho. Lá é tudo mais difícil, além de ter a polícia no meu encalço, lá, aqui não, aqui eu tenho, se é que a polícia aqui, claro que há, ela está aqui para me ajudar, para me proteger,
para quando eu precisar de alguma coisa, eu digo, eu estou precisando de uma obra tal, assim, eu não estou encontrando aqui uma biblioteca gigantesca lá, mas às vezes uma obra não entrava, eles iam na biblioteca Lenin, que ficava no centro de Moscou, e iam buscar o livro que eu estava precisando, e me entregavam. Eu digo, onde é que eu tenho isso? Eu não tenho esse encanto nenhum, é aqui. Né? Eu queria ficar na escola de quadro, porque a escola de quadro são 2 anos, 2 anos. Aqui só tenho 11 meses, então eu tenho que ficar lendo o tempo todo, ficar até de noite. Era expulso, olha, já chegou a hora do companheiro. Eu, quando voltei, me deram dólares suficientes para que eu pudesse comprar em Roma uma passagem para a América do Sul. Deixaram ao meu livre arbítrio escolher como é que eu iria voltar. E quando iria voltar, quanto tempo iria passar em Roma. E te deram dólar, não foi? E me deram dólares norte-americanos. Uma casa de pensão barata, onde eu poderia ficar em Roma por um bom tempo. Eu fiquei em Roma, sei lá, uma semana e meia. E andei muito a pé para não gastar dinheiro. Né? Que não tem como não gostar de Roma, né? Adoro. Porra, eu adoro Roma. Aí andei a beça, andei muito a pé, muito bem. E aí eu fui ao Vaticano para comprar aquelas coisas, pensando em Madrinha Dulce. Peguei coisas bentas pelo Papa da época. Ou supostamente bentas pelo Papa? Ou supostamente pouco, mas estava lá com um troço lá que provava que era. Pouco estava me importando citar se era ou não benta. Muito bem, então aquilo tudo eu fui arrumando, ia lá, vinha cá, vinha lá, até que por fim eu me decidi comprar uma passagem Roma-Buenos Aires, direto. Buenos Aires direto não, porque o avião pousou em Barajas, da Espanha, e quando decola de Barajas, o cara, fiquei lá, o piloto informa que o avião sofreu uma pequena coisa lá no pouso, no trem de pouso, e por isso eles teriam que parar antes de Buenos Aires, e o que eu mais não queria, ele disse, nós vamos ter que parar no Rio de Janeiro para trocar esse negócio do pouso e pronto. Aí nós paramos no Rio de Janeiro, e a moça lá do avião desceu com todos os passageiros e entramos numa das salas, salão grande lá, do aeroporto internacional do Rio de Janeiro. E ficamos esperando que consertasse aquele negócio do pneu lá. Consertaram, a moça nos trouxe de volta, nós entramos, e o avião então, eis que finalmente pousa em Buenos Aires, eu acho que no Ezeiza. Ezeiza. E aí, muito bem, eu também tinha já uma indicação de se por acaso eu precisasse ir para Buenos Aires, que eu procurasse tal coisa assim, era tudo mais ou menos nos esquemas de... Os esquemas todo? Imagina, adoro Buenos Aires, livro a beça que não acaba mais, lá eu podia comprar esse sebo, tudo aí. Então eu decido fazer a travessia do Rio da Prata pelaquela lancha que sai de noite, lá de Buenos Aires, e aporta pela manhã em Montevideo. Aí passo uma semana em Montevideo. Isso tudo com os dólares que você ganhou lá em Moscou. Devia estar comendo as porcarias para durar o dinheiro que eu vou te contar. Claro. E aí um ônibus para ir de Montevideo para Porto Alegre. Fiquei em Porto Alegre também quase que uma semana. Aí vim para São Paulo, de Porto Alegre, São Paulo, com ônibus também. Fiquei também num buraco lá em São Paulo qualquer, acho que uma semana e meia, sei lá quanto tempo, e finalmente Rio de Janeiro, né? Você deve ter chegado em junho de 69. Julho, por aí. Julho de 69, mais ou menos isso. Aí então eu vou direto para a casa da minha madrinha. Eu parei na rodoviária Novo Rio, vim de São Paulo, e pego um ônibus para Caxias, para Duque de Caxias. Vou direto para a casa da minha madrinha Dulce. Chego lá, eita, abraços e beijos com as madrinhas Dulce, eu trouxe umas coisas para você que você vai adorar.
Aí vamos lá, vamos cá, vem cá, mostrar o que é. Aí eu abro assim, aí eu deixei logo assim em cima o terço, aquele terço de contas grandes assim, crucifixo bonito, danado. Isso aqui, ó, Bento pelo Papa, eu disse até o nome do Papa, não se me recordo mais que Papa era. Ela ficou, menina, quase que subindo pelas paredes em contentamento. Colocou logo na porta da frente do apartamento onde ela morava. Ficou assim, aquele negócio assim, bonito, ela colocou um jeito assim, ficou. Né? Você trouxe também uma chave, a chave de... a chave de Roma, é verdade. Bonito também, ela botou... É a chave de São Pedro, né? Que tem as chaves do céu, aquelas duas chaves, isso. Duas chaves, né? Aí eu trouxe aquilo ali, tal, e trouxe coisa por meninos. Mas uma coisa interessante, ao voltar, eles estavam outros, minha madrinha e meu padrinho, estavam o oposto, né? Eles eram cursilistas, um ano antes de quando eu estava saindo. O que é cursilista? Cursilista é uma espécie de católico dogmático, daqueles... Ultramontano, daquele bem danado mesmo, né? Quando eu volto, eles estão de esquerda, federação de esquerda radicalóide, me chamando de reformista. Eu digo, reformista tem vergonha não? Ou seja, eles já sabiam que você era do partido, né? Claro, né? Mas reformista, logo assim, reformista, eu digo, quer dizer, porque significa muito mais uma mudança deles do que uma minha. Reformista, não sei o quê. Eu digo, mas peraí, você tem que lutar pela evolução. Eu digo, credo, meu Deus! Meu Deus do céu, eu agora vou ter que ter medo deles. Né? Agora estava mais bem abastecida do que quando eu viajei. Eles estavam bem, bem de esquerda, né? Da esquerda católica. Você tentou voltar a fazer engenharia na UF? Conseguiu? Sim. Aí eu Como é que foi o vestibular para economia? Que história é?